foco, concentração. Ele vai ajudar em tudo, mas assim, depende muito do objetivo de cada um. Então assim, você consegue trabalhar todas as coisas. E já estamos ao vivo, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma AçãoCast. Nesse sabadão, tarde muito ensolarada aqui em Borrasópolis, calorzão aí. E hoje nós temos uma convidada para falar um papo quente aqui pra gente. É ela, a Gabriela Mota. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada, pessoal, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Isso aí! Gente, tava eu e a Gabi já conversando, que querendo saber da história antes de vocês, tá, gente? Então, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, como diz o Jefferson, um dia bem quente. Mas aqui nós estamos no ar, então tá tudo tranquilo, né, Jéssica? Mas sejam todos bem-vindos. Ficam ligadinhos pelo Instagram e também aí pela Rádio Colina do Vale. É isso aí, pessoal. Hoje a gente tem mais uma convidada especial. Cada programa aqui é, como eu disse hoje de manhã, né, nosso grupo único e inesquecível, que cada dia a gente traz uma história, uma pessoa, uma vida, e a gente, enquanto ser humano, a gente é único e a gente tem que acreditar que a gente é mesmo. E hoje a gente vai trazer a Gabriela Mota. Talvez muitos já conhecem, outros não. Vai ficar gravado, então muitas pessoas vão ver você, Gabi, ao vivo e depois também, né? A gente quer que seja um bate-papo bem tranquilo. Você conta um pouquinho da sua história, porque temos um atleta aqui. Esse mês a gente só trouxe gente saudável, né? Muita questão da saúde, tá puxando a nossa orelha. Muito. Então conta um pouquinho pra nós quem é a Gabriela, né? Se é de Borrasópolis, família, pra que o pessoal te conheça um pouquinho mais, Gabi. Então, eu sou daqui, apesar de ter ficado muitos anos fora, quando eu fui estudar recentemente, não tão recente, né, uns 3 anos atrás, eu acabei retornando e acabei ficando por aqui mesmo. Então, nasci, cresci aqui mesmo. Olha aí. Eu chamo de Gabi, tá, gente? Gabi, você pode chamar de Gabi. Pode. Acho que a Maria chama assim. Eu chamo de Gabi, né? Ô, Gabi, e você se formou em quê? Você foi embora para qual lugar assim que você foi? Eu fui embora, inicialmente eu fui embora para fazer engenharia civil. Quando eu decidi que eu queria fazer, fui embora e depois de um tempo eu acabei percebendo que aquilo não era muito... Teu perfil, né? É assim, é uma coisa muito interessante, eu gosto, talvez mais madura eu faria, mas pra idade com que eu saí, que eu fui embora, era uma coisa muito precoce, sabe? E aí com o tempo eu fui me identificando, eu já gostava muito da parte de educação física e acabei recebendo uma proposta e aí eu comecei a cursar educação física, já estava dando aulas na cidade em que eu morava, aula de karatê na verdade. E aí as coisas foram se encaminhando. É isso que eu quero que a Gabi fale. Eu sou fã dela, ela não sabe disso. Na aula de karatê. Como que surgiu? Então, antes de você ir embora, você já participava praticava o karatê antes? Já. Com quantos anos você começou? Assim, comecei com 7 anos, mais ou menos. 7, 8 anos. 7, 8 anos. 7, 8 anos, bem novinha mesmo. Mas foi um acaso. Eu estava na escola, na aula, e só chegou um professor para dar um recado, convidando para participar da aula, porque ia ser oferecida pela prefeitura naquele ano. Aqui em Borrasópolis. Aqui em Borrasópolis mesmo. E aí eu olhei, falei, vamos, olhei para todo mundo que estava ali comigo e vamos. E aí fui fazer a aula para conhecer, eu levei a maioria dos meus amigos comigo, porque eu insisti bastante, mas nenhum deles durou muito tempo não. Fogo de palha. Aí eu fiz um ano com esse professor, essas aulas acabaram durando pouco tempo. E aí eu fui fazer as aulas com o sensei, o Gilberto. A gente foi lá no sindicato daí, que as aulas eram lá. E que faixa que você foi? Você tem faixa, não é? Tem. A questão das faixas ela é muito variável, dependendo do estilo que você pratica, da região, da confederação, tem tudo isso que divide. Mas quando eu fui pra lá era iniciante ainda, então eu fiz todo o processo com ele. Que legal. E o Gilberto, ele foi muitos anos professor de karatê aqui em Borrasópolis, né? Foi, porque no tempo que eu morei aqui, que eu fiz as aulas, foram mais ou menos 9 anos. Olha, 9 anos você ficou fazendo as aulas? Você nunca anos, parou? Não, na verdade eu nunca parei.
Mas Começou com 7 e tá até hoje. até hoje, né? Uau, gente. Daí quando você foi embora, então, lá pra essa cidade estudar, você já tinha esse preparo do karatê, então por isso que você já podia dar aula. Já. Eu fui embora com 17 anos, só que eu já tinha feito minha graduação com 15. Então eu já tinha essa experiência quando a gente começou essa preparação para graduação. Ele me ensinou, ele me obrigou, né, na verdade, a aprender a dar aula para criança, adulto. Então foi todo um processo de aprendizado. Então, depois eu consegui me graduar, daí ele deixou. Que legal. Quando eu fui embora já tinha essa experiência. E aí foi quando você começou a educação física, já tinha os teus alunos lá. Não, eu fui embora para estudar, então era período integral faculdade, o máximo de tempo que eu tinha era para estudar. Então eu estudava, demorou uns 6 meses até eu encontrar um lugar que tivesse aula de karatê lá. Comecei a frequentar as aulas e fui conhecendo todo mundo. Aí depois de um período eu comecei a dar algumas aulas para criança, na academia onde eu treinava, e assim as coisas foram desenvolvendo, mas eu fiz um bom tempo, assim, a faculdade, dando aula, depois eu decidi parar o curso, transferir, foi todo um processo, um longo processo. Que legal, gente. Eu também já fiz karatê, mas bem pouco. Acho que eu fui da turma dos seus amigos, que só foi um pouquinho e fugiu do resto. Vamos fazer uma demonstração, Jefferson, vai. E você, assim, campeonatos, como que funciona? Você já disputou? É por faixa também? Eu competi, acho que meu primeiro campeonato eu devia ter uns 9 anos, 10 anos. Mas são eventos pequenos, que geralmente os professores fazem para as crianças participarem, conhecer, fazer amizade, aprender como funciona. Tem todo aquele incentivo também para criança. Então, mas já fui em muitos campeonatos. E tem campeonato assim, tipo brasileiro, essas coisas assim também? Tem brasileiro, sul-americano, pan-americano, mundial. Olha só, nem eu sabia. Tem. Ô Gabi, conta pra nós. Você veio embora, você tinha uma mega experiência em karatê, e aí você veio igual os homens não tinha, né? Não. Nada mais que o Gilberto já tinha falecido, né? Eu cheguei aqui antes, né? Antes eu também. vim pra cá no início da pandemia. Então, eu dava aulas em Umuarama, recebi uma proposta, fui para Santa Catarina dar aulas lá. Fiquei um tempo lá, a pandemia acabou chegando, tudo fechou. Lá, inclusive, fechou muito mais rápido que em todos os outros lugares. Eu acabei voltando pra cá. Então, eu voltei bem no início. Foi uns 3 meses depois que começou a pandemia que a gente viu que as coisas iam ter que ficar paralisadas mesmo. Então, eu decidi voltar com as aulas só no ano passado. Olha só, e não tinha Borsópolis ainda escola, assim, esse espaço? Vai Não. porque você abriu a Moving. você e o Márcio já teve aqui, né? O Márcio já teve aqui no nosso Ação Cast. E o teu forte ali, lógico, você também trabalha em outras modalidades, mas o forte é o karatê, né? Que eu fico seguindo lá, que você tem um monte de crianças pequenininhos, maravilhinhos. E aí, conta pra nós, como surgiu assim? Eu quero trabalhar com isso aqui e tal, como é que foi? É porque é uma coisa que assim, eu sempre fiz, né? Quando eu voltei pra cá, é uma coisa que eu tinha decidido que eu não faria. Nas últimas mudanças que eu fiz, elas foram mais difíceis por questão das aulas mesmo, das crianças. Quando a gente trabalha com crianças, a gente tem um apego grande com elas. Então, na primeira mudança que eu fiz, eu acabei deixando crianças ali que estavam há muito tempo comigo. E foi uma coisa que eu senti bastante. Quando eu vim pra cá, eu não queria voltar a trabalhar com as crianças desse jeito. Justamente por causa do apego, entendeu? E aí, ano passado, retrasado, na verdade, foi quando a ideia do espaço surgiu, o planejamento, a organização. Eu acabei pensando um pouco e eu decidi que eu voltaria com as aulas, principalmente depois que o sensei faleceu, né? Tinha muitos pais que gostariam das aulas para as crianças, tinha aluno que gostaria de voltar a fazer. E aí eu decidi meio que voltar com as aulas. Só que eu não esperava que as aulas elas fossem encher tão rápido. Então, assim, foi uma questão de
uma semana. A gente inaugurou, começamos as aulas, e na primeira semana já não tinha mais espaço para colocar a criança para fazer aula de karatê. Uau! E assim, fala um pouquinho pra nós. Eu acredito que os pais, principalmente, tenham essa visão, por isso que encheu tão rápido as aulas. O karatê é um esporte, é uma atividade física que exige muita disciplina. E como as crianças, né, a sociedade no geral está muito sem disciplina, talvez os pais falam assim, eu não tô dando conta, ou não, muitos estão, mas assim, colocando nessa modalidade, uma professora, né, uma pessoa de fora, a criança cria um hábito, né, saudável, um hábito ali de obediência, porque ele segue regras, né, porque ela não vai chegar lá e fazer do jeito que ela quer, ela vai sair chutando todo mundo, porque às vezes quem não conhece, eu não sei assim tanto conhecendo, mas acho que chega ali no karatê e é só chutar, dá soco. Então, alguns pais, eles sabem o direcionamento que as aulas têm. A maioria deles me conhece desde pequena, quando eu comecei a treinar. Mas, para quem não conhece, as pessoas elas acham que o principal foco da aula é esse. Então, ensinar a criança a lutar, o soco, o chute, a pular e correr, e fazer esse tipo de coisa. Só que não é assim que a gente trabalha, pelo menos não é assim que eu trabalho, nunca trabalhei dessa forma. Então, todas as vezes que eu começo uma turma ou começo com os novos alunos, a primeira coisa que eu vou trabalhando com eles é a questão disciplinar, é a questão física, questão mental, só que não diretamente com o karatê. Então eles aprendem a fazer muitas coisas que às vezes eles não conseguem sozinhos. Então eles aprendem a correr do jeito certo, a saltar do jeito certo, a sentar do jeito certo. Eles aprendem a conviver melhor, vamos dizer assim. Então, antes deles passarem por toda essa fase mais legal, que é aprender os golpes que eles mais adoram, eles passam por esse processo de regras mesmo. Então tem criança que vai lá, faz 1, 2, 3 aulas, ela acaba não querendo ir, porque a professora é brava, entendeu? Só que o importante da aula é justamente ela entender que ela está ali porque tem limite, e ela precisa de limite, na maior parte das vezes. Então, tem criança que consegue aprender e levar muito bem, tem criança que tem um pouco mais de dificuldade, vai precisar insistir um pouco mais. Só que essa parte do karatê com criança pequena, o foco dela não é o karatê, é o crescimento deles. Então, eles precisam aprender a crescer sendo responsáveis, sendo educados, sendo organizados. Então, é isso que a gente trabalha no início, e não a parte de soco e chute. Isso é um bônus que vem na aula. Só que alguns pais eles não pegam essa parte. Na maioria das vezes, quando eu posto os vídeos, faço as aulas, tá lá o vídeo deles correndo, brincando, saltando, dando um chute, um soco. Isso é questão que os pais veem, que os tios, os amigos que assistem ali. Só que todo o decorrer da aula tem essa parte disciplinar, tem a organização. Então, às vezes, o pai ele olha uma aula e ele acha que a criança está só brincando. Mas ele não pegou todo o contexto da aula. Ele acha que a criança está aprendendo só a dar um soco, um chute, a pular. Mas ela não pega todo o contexto. Isso é o que falta, às vezes, para os pais entenderem que aquela aula é importante. Entendeu? Gabi, a partir de quantos anos assim, uma criança pode fazer um karatê? Assim? Olha, o karatê, assim, propriamente o karatê, para uma criança de 6, 7 anos, ele realmente é o karatê. Então, quando a gente pega uma criança ali, a partir dos 4 anos, eu já dei aula para criança de 3 anos. Bem pequenos mesmo. A gente trabalha o karatê de uma forma muito mais lúdica. Então, tudo que a gente trabalha ali, ela faz com que a criança cresça, aprenda, se divirta. Então, é um karatê? É um karatê, mas ele é diferente. Ele é um karatê mais... Então, ele é um karatê mais lúdico. Quando eles vão crescendo, aí eles vão mudando de turma, a gente muda o formato da aula. Então, não deixa de ser karatê porque eles crescem. A gente só muda o foco. Gabi, como funciona aquele negócio das faixas? Porque tem umas faixas, viu, gente? Que é a coisa mais linda da roupa, né? Eu sei que eu sigo lá, tem a troca das faixas, aquelas criancinhas, coisa mais linda, gente, não é? Demais, né? Eles pegam a faixa, não sei o quê, eu acho assim lindo aquilo. Como é que funciona assim, conforme. Explica um pouquinho pra nós, que eu nem aqui. A troca de faixa deles depende da faixa etária. Então,
obrigatoriamente, eles aprendem algumas técnicas que eles precisam executar para serem avaliados. Só que quando a gente trabalha com criança pequena, essa questão das técnicas, ela não é exigida dessa forma. Então tem todo um processo que eu trabalho com eles. A principal coisa que eu faço com eles no início, de exigência e tudo mais, é a questão disciplinar deles. Então eles participam das aulas, eles têm que criar uma certa frequência, eles precisam aprender certos movimentos, eles precisam aprender algumas partes teóricas, básicas de surgimento do karatê, o que significa o karatê, a parte de filosofia, que eu conto para eles em forma de historinha. E aí sim, depois desse processo, passa um período de tempo, eles fazem essa troca de faixa. Então a gente faz um dia, que a gente faz o exame, onde eles vão apresentar tudo que eles aprenderam. Eu vou lá preencher a ficha deles, observar, avaliar. Depois a gente faz a troca de faixa. Então a troca de faixa ela, vai variar bastante da faixa etária que a gente está trabalhando. De cada um. Então, quando eles têm uma idade suficiente para entender a responsabilidade de tudo aquilo, aí sim a exigência é a técnica, a exigência é a teoria. Quando eles são menores, até 6, 7 anos, a gente trabalha a parte da disciplina, da frequência nas aulas, do quanto eles melhoraram desde o dia que eles chegaram até o dia daquela troca de faixa. Então, é todo o processo. Que legal. Que legal, E gente. as crianças adoram, né? Eles adoram. Eles morrem de ansiedade. Então, aí é uma coisa que a gente tem que trabalhar também, porque os menores, eles chegam a passar mal. Nossa. Ah, que eles querem trocar. É porque E aí, chega no dia do exame, eles estão nervosos, alguns choram. são crianças, Eles são crianças, mas é uma coisa que a gente precisa fazer para eles aprenderem a lidar com a situação. Com as perdas e ganhos, nos momentos, né? Então, o momento é o momento que tem que ser, né? Eu lembro também que a gente estava até falando antes aqui, eu morava em Mauá, nessa época eu te falei, né, que eu levei meu menino para psicóloga, e de tudo que ela falou quando eu odiava a atividade física, ela falou do karatê. Então me marcou muito, assim, eu não conhecia, assim, lógico, eu tinha visto falar, eu tinha visto, até por causa do professor Gilberto, né? Mas assim, não tinha noção. Aí eu levei em Mauá, que tinha uma escola de karatê, e ele fez por uns 6 meses, mas eu vi assim a diferença, o resultado. Ele não aprendeu assim, igual você falou, ele não foi nem para aprender o karatê em si, mas foi para fazer essa parte da concentração, ali, da disciplina, do foco, né, de manter os movimentos e tal. Mas a diferença que fez na vida dele, sabe assim, foi muito, assim, muito claro de se ver assim a mudança, sabe? Então, pais, põe os filhos de vocês no karatê. Isso aí. E Gabi, fala um pouquinho, aproveitando dos pais, que idade que você tem lá hoje, que idade, se você ainda tem vagas, é só criança, tem adolescente, tem adulto, como que está o seu quadro hoje lá? Olha, hoje eu creio que o aluno mais novo, ele tem pouco menos de 4 anos, ele não completou 4 anos ainda, porque daí é uma questão que eu tenho muitos alunos ali que se conhecem, ou são irmãos, ou são primos. Então, no caso, o irmão mais velho vai e o pequeno quer também. Então, eles vão os dois juntos. Então, mas para a turma dos pequenos, eu costumo colocar 4 anos. Então, a turma deles tá bem cheia, inclusive, mas tem vaga ainda. A turma dos maiores vai até 12 anos. Então, esse é o público que a gente tem ali, mais pela questão da procura mesmo. Até os 12 anos, geralmente quem procura são os pais, para melhorar alguma coisa. Sabe? Uns pequenininhos é mais pela disciplina, para eles aprenderem um pouquinho mais sobre o corpo deles mesmo, como funciona, para distrair, gastar energia. E os maiores de 7 a 12 anos, a maioria dos pais procura para tirar eles de casa. Então, muitos deles estão acostumados a ficar o dia todo no computador, celular, televisão. Então, é uma coisa mais difícil de lidar. Então, às vezes, é mais parte do pai mesmo levar. E até os 12 anos, tem muita criança que tem dificuldade também na parte social. Então, eles não interagem muito, até por causa da questão do celular, televisão, eles não saem muito de casa. E tem muita criança hoje em dia com problema de ansiedade ou um pouco de déficit de atenção. Tem várias coisas que a gente trabalha.
Então essa procura até os 12 anos é feita pelos pais, porque eles querem melhorar essa questão. E acho que metade deles ali, pelo menos, vem com uma indicação do psicólogo ou do médico para corrigir alguma postura ou até mesmo outras questões. Sim. A adolescente já é um pouco mais difícil de lidar, porque quando é adolescente ele tem que procurar por ele mesmo, né? E geralmente eles não querem essa dificuldade, eles não querem esse esforço, é um pouco mais trabalhoso. E adulto, as turmas elas não costumam funcionar muito, não aqui pelo menos, por questão de tempo mesmo. A maioria dos adultos eles priorizam tudo, menos eles mesmos. A gente estava falando disso agora há pouco também. Então eles fazem de tudo, menos algo que seja voltado totalmente para eles. Então é mais difícil de encaixar na rotina. Não que, assim, eles deveriam. Isso que eu ia te perguntar, meu exemplo, né? Eu sim que eu tô na flor da idade, bem jovem. Eu poderia entrar no karatê se eu quisesse. Assim. Poderia. Não tem uma idade assim, que não pode ir lá Porque e às vezes a fazer. gente tem essa ideia que a criança tem que começar ali igual ginástica, né? Que tem que ser pequeno, porque senão em adulto depois você não consegue mais pegar aquele ritmo. É que depende muito assim do local, né? Então assim, o karatê, ele se adapta à pessoa. Então, a maior parte das vezes, o que acontece é o aluno se desenvolver dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Então, nenhum deles ali, eles vão fazer tudo da mesma maneira, eles não vão ter o mesmo desempenho, nem as crianças, os adolescentes, nem os adultos. Então, eles fazem e avaliam e melhoram dentro daquilo que eles têm a capacidade. Então, independente da idade, ele vai aprender, vai ter uma melhora. Talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade, mas não quer dizer que ele não possa fazer. Que bacana. Aí, Glaucia, dá pra se inscrever. Vamos fazer um documentário da Glaucia. E qual mais outros esportes, mais modalidades que vocês trabalham lá? Que você é a professora também. Então, ali a gente trabalha com algumas modalidades que a maioria das pessoas já conhecem, né? Tem o treinamento funcional, tem o alongamento, temos aula de jump. A gente tá O que é tentando- jump? Explica aí, por favor. Então, a aula de jump a gente faz, sabe aquela mini cama elástica? Ah, sim. Então, a gente faz a aula com ele, então, com músicas, coreografias, mas é tudo em cima. Em cima do Eu não elástico. ia parar em cima daquilo. É só que eu não ia parar em Trabalhar o cima. equilíbrio. Aquilo gasta mais energia, né? Que é normal, né? A questão de gasto de energia não vai dar muita diferença, não, mas o cansaço, a energia dele é um pouco maior, sabe? Já me cansei, sabe? Ai, segunda gosta tá começando, né? Voltando. Eu falei lá. Tá fazendo compromisso público. Ai, a gente tá fazendo um monte de coisa. E, Gente, vocês paixão vocês estão ouvindo. E assim, você é uma professora já há muito tempo no karatê. Às vezes uma pessoa não é tão disciplinada. Como fazer para tentar ter uma disciplina, uma constância nessas modalidades em alguma coisa que vocês fazem ali, por exemplo, eu vou no karatê, eu vou no jump. Como manter uma constância assim? Olha, para adulto, o principal segredo é a prioridade. Prioridade. É você saber que você é o mais importante de qualquer outra pessoa. Depois que você aprende sobre isso, você consegue encaixar tudo à volta da sua prioridade e não ao contrário. Entendeu? Então, não tem muito segredo. É justamente isso, você escolher fazer primeiro as coisas por você. Sim. Depois você coloca as outras pessoas, os outros compromissos. Senão não vai dar certo nunca. É as historinhas, né? É as historinhas, né? A gente tava conversando que a gente brinca assim, tudo, mas isso é sério, né? A gente brincou aqui, tudo, mas isso a gente sabe o quanto que isso é sério, né? Então a gente precisa olhar isso que a Gabi falou e ter um pouco de consciência que se você não colocar prioridades, não precisa ir lá de segunda a sexta, né? Mas precisa 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, ter horário. Faça chuva, se você vai pôr aquela prioridade, vai, né? Então eu tô falando isso para dias, porque eu sou bem falha ainda nesse aí, estou me corrigindo aí ao longo do tempo, mas olha, a gente gosta de falar que não conhece as prioridades e olhar realmente com isso com seriedade, né, Gabi? Eu preciso disso, porque não é questão de estar indo na academia, emagrecer ou isso, é questão de saúde mesmo, É questão de gente. saúde.
É que o problema das pessoas é que elas são sempre muito extremas quando se trata disso. Então, ela acorda um dia super empolgada, ela vai lá, faz a matrícula, vai a semana inteira. Na outra semana ela não passa nem perto da porta. O Jefferson falou. Entendeu? Então ela precisa colocar a prioridade dela, mas ela tem que colocar um objetivo que ela não vai falhar assim tão facilmente. Então ela tem que dar um passo do tamanho que a perna dela alcança. Então, se você se propõe a fazer as aulas, mesmo que seja só 2 vezes na semana, você vai fazer as 2 vezes na semana, e com o tempo você consegue criar aquela rotina, você melhora ela. Então você acrescenta mais um dia, você acrescentou mais alguma modalidade, você acrescenta outras atividades. E vai se tornando uma coisa, né, do seu dia a dia, que já deveria ser, né? Deveria ser. Que nem eu acho interessante o Karatê, que uma vez o Juninho veio aqui, ele tem funcional para criança, acho que vocês têm lá também? Tem, também. Que ele falou, se fosse um político, ele, na verdade, exigiria do governo que as crianças fizessem atividade física na escola, né? E o Karatê já coloca isso, né? Uma coisa que os pais precisam, porque muitas vezes a gente só quer fazer exercício depois que fica velho, quando precisa. Justamente. Mas existem em cidades maiores vários programas do governo, até projetos sociais, clubes, tudo. Nessa questão de atividade para criança, é o que mais tem. Só às vezes não tem procura. Sim. Em cidade pequena é uma situação mais complicada porque não tem incentivo. Então, nas cidades menores é muito difícil você encontrar esse tipo de atividade porque ninguém procura colocar, entendeu? Porque acha que a demanda vai ser pequena ou que vai ser muita despesa, esse tipo de coisa. Então, cidades maiores eles oferecem. Tem karatê, tem judô, tem capoeira, tem jiu-jitsu, futebol, tem tudo. Mas na Secretaria de Esportes, nas escolas também, eles fazem uns programas de contraturno. Cidades menores a gente não acha esse tipo de coisa. Então é um pouco mais complicado. E assim, para quem não tem condições de procurar em um centro de treinamento ou em um clube, fica inacessível, porque não tem aonde fazer. Realmente. E a gente sabe que isso é uma questão muito maior, mas é melhor trabalhar com a prevenção, né, cuidando da saúde, do que depois da doença. Eu lembro que não faz muito tempo, não sei se comentei com a Glaucia, estava indo para academia de manhã e passei em frente ao hospital, né, e a gente vê vários carros da saúde levando, né, o pessoal. Ainda bem, né, que tem os carros que levam, mas a gente pensa, é melhor acordar cedo para ir para academia, cuidar da saúde hoje, do que quando as pessoas que estão assim no hospital, estão internadas e fica, a vida delas é esse medo, né? Então às vezes a gente previne hoje para amanhã não estar passando por isso, né? Por essa situação. E talvez ainda não tenha essa consciência, apesar de já termos evoluído, acho que tem vários programas, mas ainda a gente está caminhando a passos, né? Muito curtos, muito lentos, né? É que a maioria das pessoas, elas realmente não fazem, elas não querem fazer. Então, aquela porção de pessoas que procura, ela procura por estética. Então, eu já cansei de receber aluno, tanto fora daqui quanto aqui, que o primeiro objetivo dele é emagrecer, ou é entrar na roupa, ou é um casamento, ou é uma formatura, esse tipo de coisa. Só que daí, quando você vai pegar os exames do aluno para avaliar, que é uma coisa que eu peço para a maioria deles, não para crianças, porque não tem necessidade. Quando você pega ali, você vai fazer uma anamnese do aluno, pega os exames para olhar, ele tem tudo. Então, assim, ele não estava preocupado com a diabetes dele, com a hipertensão dele, ele estava preocupado só em entrar numa calça jeans. Entendeu? E ele só foi ali porque ele queria colocar aquela roupa. Ele não foi ali porque o médico falou dele 10 vezes que ele tem que ir ali, porque a situação da saúde dele é preocupante. E aparentemente as pessoas não ligam para isso. Hoje eu atuo como terapeuta, né? E atendo bastante pessoas e eu vejo assim, o quanto que é importante esse casamento, eu falo, né? Da atividade física, terapia, o cuidar da alimentação, né?
E às vezes vai no nutricionista, a primeira coisa que o nutricionista fala, atividade física. É a primeira coisa. E quando alguém procura e no decorrer ele fala atividade física. Porque eu sei que a atividade física ela precisa, né? Às vezes, de uma forma até para a pessoa esclarecer a cabeça, né? Fala assim, não tem dinheiro, mas tem um lago, caminha coordenando a sua casa. Nesse sentido mais do meu lado da área da terapia, né? Mas assim, o quanto que é importante mesmo fazer essa atividade física. É que uma pessoa que faz uma atividade física, por mais leve que ela seja, ela tem essa rotina ali, ela tem uma disposição diferente. Nossa, a questão hormonal dela é totalmente diferente. Então, existem muitas reações ali. Então, às vezes a pessoa acha que só o caminhar, ele vai emagrecer, ou ele vai ficar mais disposto, ou ele vai, sei lá, ganhar mais resistência. E na verdade, o que ele ganha é muito mais que isso. Então, às vezes a pessoa ela procura um objetivo que na verdade ela não precisa. Então, ela tem que aprender a olhar para a situação de uma maneira clara e parar de fugir. Fugir, é isso, parar de fugir. Então, quando ela vai ali no médico, o médico fala para ela, olha, o seu problema é esse, você precisa resolver assim. Não é dando voltas que a pessoa vai resolver. Ela precisa aprender que ela tem que encarar a situação. Sair da zona de conforto e se mexer, né? Eu fui num treinamento agora em dezembro em São Paulo, até o Márcio foi junto, né? E não assim, mas tinha uma mulher, tive curiosidade de conversar com ela e perguntar, olha, não é do interesse, mas eu preciso saber quantos anos você tem. Porque ela tinha uma disposição, ela tinha uma energia, ela tinha assim, ela ganhava de mim assim, acho que da maioria da galera que tava lá. E ela olhou pra mim e falou assim, eu tenho 60 anos, completo esse ano 60, o ano que vem, que a gente fez no ano passado, o ano que vem 61 anos. Cabelo bem curtinho, assim, sabe? Bem, você percebia assim, né? Mas a energia, a disposição dela era outra. Eu falei, nossa, você tá de parabéns. E ela falou assim, eu faço academia desde que eu nasci. A resposta dela, eu faço academia desde que eu nasci. Aí eu fiquei conversando ali com ela, sabe? E assim, tanto que ela cuida. Igual ela falou, eu não cuido, igual você falou, só por uma estética. Mas hoje, gente, ela não é ela não tem nada. Ela não tomou nenhuma medicação, tava lá fazendo os que precisava ser feito, lá no treinamento. Ganhou da maioria que tava lá. Sabe, chegou no final do tarde, tava cansada, ela era super zen. Ela faria tudo de novo. Ela faria, acho que até todo dia, tranquila, entendeu? Então assim, é nítido isso. Igual você acabou de falar, disposição, hormônio, enfim, um monte de coisa, né? Então, é que as pessoas elas não veem isso. É difícil a pessoa notar esse tipo de mudança. As pessoas procuram aquilo que é mais agradável aos olhos. Elas olham no espelho, elas querem ver a mudança ali. Então elas não se importam muito com o restante. E tem que se mexer, né? Igual você falou, pôr prioridade, cuidar da alimentação, e mexe mesmo com a gente, né? Tem que ir lá na academia, até o horário, você vai, enfim, né? Então assim, e às vezes a gente quer ficar muito mais inconfortável, né? Ah, mas eu tenho roupa a lavar, louça, lá, e é assim, lógico que você vai ter que fazer isso, né? É a questão da prioridade que ela falou, né? Você se coloca como prioridade e as outras coisas, por exemplo, hoje é dia, não tem outra coisa. Entendeu? Lava a louça depois de chegar. Exatamente isso. Então assim, e é um período curto de tempo, se finalizar todo o tempo que a gente tem. Não precisa ser uma hora também, não precisa começar com uma hora. Vai aos poucos. Então vai encaixando dentro da rotina. 30 minutos é melhor do que nada. Entendeu? É porque às vezes a gente já quer assim, né? Começar hoje e já fazer uma hora completa sem parar. Então. Né? Se você tá sedentário a vida toda ou há anos. A alimentação também, quero cortar, né? Eu como muito doce, então vou cortar no zero, na carne hoje, no primeiro dia. Aí o seu corpo vai pedir, porque é um vício, né? Tanto o que a gente faz e o que não faz. Se eu não faço atividade física, é um vício eu não fazer. Quando o meu corpo começar a se mexer, vai ter uma coisa estranha, ele não vai querer a mudança. A gente tem E essa faz a gente tendência parar, de né? ficar ali acomodado. Então tudo que tira essa zona de conforto, ela incomoda. E o extremismo atrapalha. Então, uma vez eu cheguei para trabalhar e tinha uma aluna nova na academia. Faz um tempo já. E fazia muito tempo que ela não aparecia. E
quando eu cheguei, ela já fazia mais de 1 hora que estava ali, treinando, estava na esteira, e fez tudo o que podia fazer. Ela passou 4 ou 5 dias sem conseguir fazer nada direito, porque ela estava morrendo de dor e tudo. Então, além disso não ser muito recomendado, né? Uma pessoa sedentária ela não pode tentar compensar todo aquele tempo que ela ficou parada em poucos meses, porque isso não vai existir, não vai acontecer. É um processo, é longo, a pessoa tem que aceitar que o resultado vai vir com o tempo. Então, alguns um pouco mais rápido, outros não. Mas não é fazer tudo, todo dia, por 2, 3 meses, que vai trazer o resultado que ela quer. Visualmente falando, pode até ser, mas é uma coisa que vai desaparecer rápido também. Então, e ser extremo, tanto na parte de alimentação quanto de atividade física, não vai ajudar. Então, se você decide fazer hoje 1 hora de esteira, tudo bem, mas você não precisa fazer todos os dias. Até ontem você não fazia nada. Por que agora, de repente, você vai querer fazer tudo? O seu corpo não vai aceitar bem isso. Ele vai ficar cheio de dor, no outro dia você não vai fazer nada, porque você vai ficar cheio de dor, você vai ficar irritado porque você está com dor, você vai comer um monte porque você não vai conseguir fazer nada. Então deu tudo errado. Pronto, ficou pior do que antes. Ficou pior do que estava. Era melhor ter feito 15 minutos que fosse ali, mas se tivesse feito 15 minutos todos os dias, teria controlado melhor a situação. Sim. Eu gosto muito de uma frase do EJ, né? Não precisa acelerar, basta não parar, né? Então, assim, ter essa constância, devagar, com calma, né? Criando esse hábito. Agora não pode ir lá 1 semana, né? Ter esse hábito. Quem faz isso? Quem Ninguém faz faz isso? isso. Ninguém nunca fez isso. De 1 semana, 1 mês e desaparecer. A maioria das pessoas que conseguem vencer essa parte de dor nessas primeiras semanas extremas, elas duram 2, 3 meses. Porque elas chegam bem próximo do objetivo que elas procuraram. Aí elas desaparecem. Elas voltam, às vezes 6 meses depois, 1 ano depois, para buscar o mesmo resultado que ela tinha quando ela parou. Interessante, né? E isso é pra vida, pra todas as coisas, né, Gabi? Porque eu vejo assim, que às vezes a gente tá buscando algo e você consegue alguma coisinha e, sei lá, você dá alguns passos e depois você... eu vou parar. A gente, na vida da gente faz muito isso também, né? Não só na atividade física. E a gente acaba parando e depois quando você vê aquela frustração, né? Que você falou, o tempo que você perdeu, agora tem que voltar tudo de novo. Igual você falou, se ela tivesse continuado lá mantendo, tanto que ela não tinha ficado melhor, mantido, e tava com esse estresse, mexe com o emocional, mexe com um monte de coisa. Né? Então, tem essa questão de desistência e tudo mais, é mais pela frustração das pessoas de não conseguirem atingir aquele objetivo que elas colocaram na cabeça delas, de que daria para atingir. Então, não é 3 meses ali na academia que vai fazer uma pessoa perder 15 quilos. Se ela demorou 1 ano ou mais para ganhar. Normalmente a pessoa ganha esse peso ao longo de muito tempo. Então, vamos supor que ela demorou 2 anos para ganhar 15 quilos. Não são 3 meses que vão eliminar aqueles 15 quilos. Tem gente que diz que vai. Daquele jeito. Mas a realidade que as pessoas têm que aceitar é que isso não existe. Entendeu? Então não existe eu chegar para você e prometer que você vai perder 15 quilos em 3 meses, porque eu estou mentindo. Na balança você pode até perder. Você pode até ficar ali uns dias de jejum, você pode fazer esteira todos os dias, treinar 5 vezes por dia, ficar sem tomar água, você pode fazer tudo. Você vai perder? Na balança talvez sim, mas a que custo? Se depois de 2, 3 meses você vai recuperar tudo porque você não consegue manter aquela rotina. Bem legal isso que você está falando. Assisti um podcast essa semana do JJ, que ele fala, eu não vou lembrar agora o nome do autor americano, não sei se vocês viram, que para ele pegar um papel lá no filme, ele teve que engordar 100 e poucos quilos. Você viu aquilo lá? E bem interessante que aí o já faz essa questão, né? Custos, que preço você tem que pagar para você fazer, né? Você está acabando de falar aí, né? De colocar a tua vida em risco, né?
né, por causa de um filme, por causa de um projeto teu lá. E a mesma coisa é nós no dia a dia. A gente se coloca a vida em risco por não buscar essa atividade física, mesmo sabendo que ela é importante, o que você precisa dela. E às vezes fica correndo atrás de outras coisas e não olhando para você mesmo, para a sua real necessidade. Eu achei bem interessante você falando isso, eu lembrei. Então, e ele engordou, ele com certeza, ele até fala lá, né, que teve compromisso com nutricionista. Gente, mas ele engordou muito. Então, mexeu com o hormônio, mexeu com o metabolismo, né, alterou um monte de coisa. Alterou tudo o corpo dele. Então, assim, é impossível não ter acontecido isso, né? E o interessante também, a sua fala, que se muita gente escutar o que você falou, não vai deixar de sair na academia depois de uma semana. É verdade que muitas pessoas não têm essa mentalidade, ou tem esse pensamento, sabe? A pessoa quer ganhar muito rápido, quer perder muito rápido e não consegue manter. Então, pessoal, segue a nossa página aí também e continue enviando a live. Manda para aquele amigo, aquelas pessoas que querem ir na academia, querem ir no funcional e querem perder muito rápido ou ganhar muito rápido. Escuta a Gabriela, que eu tenho certeza que vocês não vão desistir em 2 semanas, 1 mês ou 2 meses. Vocês vão criar um hábito. Foi muito interessante, parece que mexe muito, sabe? Quando você escuta alguém que entende do que está acontecendo, né? É isso, é mesmo. E assim, acho que essa questão que a Gabi está falando, a Madalson pontuou, não é só na atividade física, né? Porque quando você faz atividade física, o seu humor melhora, libera, né, muitas coisas ali que o seu próprio cérebro, você fica diferente, né? Você praticamente vira uma outra pessoa. Uhum. Você melhora o seu humor, sua disposição, consequentemente você começa a enxergar as coisas de outra maneira, porque você faz as coisas de outra maneira. Você para de fugir de certas situações. Então, quando você consegue manter essa regularidade, a mudança de humor muda a pessoa. Com certeza. Quando você muda dessa forma, você consegue ver as coisas de outra maneira. Então, uma pessoa que consegue seguir essa regularidade, ela se torna menos irritada, menos estressada, ela fica mais confiante, então ela consegue interagir melhor com as outras pessoas, o social dela melhora, ela sai mais, uma pessoa que consegue sair assim, com uma regularidade, ter umas amizades para conversar, ela muda a forma de ver as coisas. Sim. Ela melhora a forma com que ela age em determinadas situações, ela procura mais coisas para aprender. Sim. Uma pessoa que vive cansada, estressada, ela fica mais tempo dentro de casa, porque aparentemente ela está sempre ocupada, ela está de mal com a vida dela e com a vida de todo mundo, então ela briga com todo mundo por pequenas coisas, então é uma coisa muito maior que as pessoas precisam entender. E ainda acho um exagero quando vê, né, tipo, a rede social de vocês, ou de pessoas mesmo assim, físicas, que estão ali postando que está na academia, que está fazendo atividade física, que está tomando água. Aquilo incomoda quem não está fazendo. Mas isso, né, incomoda mais porque a pessoa, no fundo, ela queria fazer também. Nem isso. Ela alguma coisa ali nela queria ter essa disposição toda, queria ter essa vontade toda. Só que ela não dá o primeiro passo. Ou às vezes ela dá, mas ela dá do jeito errado. Ela dá o primeiro passo e volta. Ela dá um passo pra frente, 10 pra trás, porque ela começou do jeito errado. Então ela não entendeu o real motivo daquilo tudo. Realmente. E Gabi, lá vocês atendem mais mulheres, né? Mais mulheres. Predominante ali fora o karatê, né? Que tem as O karatê é bem misturado, sabe? Tem bastante meninos, meninas. Agora as modalidades em si, elas são 99% mulheres. E aí, quais modalidades que vocês veem assim, que as mulheres têm mais interesse e o que elas buscam, né? Quando ela chega lá pra você, é estético, ou tem muita gente agora, eu acredito que tenha, procurando por saúde mesmo. Dentro das modalidades que a gente tem ali, a maioria das mulheres procuram algo que vai ajudar elas a emagrecer. Essa é a primeira coisa que elas pedem. Então assim, mas às vezes já vem de uma outra recomendação, sabe? Sim. Então, eu passei pelo nutricionista, estou fazendo uma dieta assim, ele me recomendou fazer aula
mais desse jeito, aí já tá um pouquinho errado, mas tá tudo bem, a gente corrige com o processo, né? Porque nutricionista não tem que recomendar nada. O nutricionista tem que cuidar da dieta, acompanhar ali o paciente, mas ele não tem que dar palpite em treinamento. Mas isso aí é uma coisa que o aluno não sabe, então você explica para ele com o tempo, para ele poder entender o processo e tudo mais. Então a maioria vem para emagrecer. Só que as turmas de alongamento, treinamento funcional, elas têm mudado um pouco com relação à saúde. Então, a questão de alongamento, a gente tem 90% porque procura realmente por causa da saúde. Precisa fazer uma atividade física, não pode ser uma atividade de impacto, por causa de problemas na coluna ou em alguma articulação. Precisa melhorar um pouco a questão de fortalecimento, mobilidade, essas questões assim, mais direcionadas. E o treinamento funcional, para correção de postura, fortalecimento, o emagrecimento, ele vem de bônus para esses alunos. Entendeu? A frequência deles com a alimentação regular é o bônus que ele vai ter no emagrecimento. Então, tem muitos que procuram isso, emagrecer, só que por trás sempre tem alguma outra coisa. É que a pessoa não se atenta muito. Então, assim, a questão de saúde, a maioria que procura é por causa de lesão mesmo, sabe? Então, fortalecimento, precisa de correção postural. Então, tem essa questão mais no alongamento. Agora, pro jump, a maioria procura realmente porque quer fazer uma atividade física mais pesada, mais puxada, quer gastar mais energia. Então, assim, e aí já não é todo o público que pode participar. É por isso que é importante a gente procurar o que mais se adequa a nós, né? Tanto Exatamente. assim, por lesões ou algo do tipo, e o que a gente se gosta. Porque às vezes a pessoa tentou um tipo de modalidade uma vez na vida e fala que eu dei atividade física, eu dei esporte, né? Também nesse caso. E hoje na nossa cidade a gente tem, né, várias opções, a gente já falou, já trouxe outras pessoas também. Várias opções, né? Tem dança, tem isso, tem aquilo. Então, assim, se eu não me adapto em que nem vocês lá mesmo, lá dentro vocês têm várias modalidades. Então, se eu não gosto daquela, eu posso ir para outra tentar. Tem essa possibilidade, né? Eu posso, Gabriel, hoje eu não quero esse. Esse eu não gostei, esse não me adapto. Mas talvez no jump, para mim vai ser eu vou me encontrar lá. Talvez eu me encontrar na academia, numa dança. Então, hoje a gente tem esse privilégio, eu acredito aqui, assim, para quem tem condições hoje de pagar e tal, de fazer uma atividade diferenciada, né? Não ficou ali só, temos as academias também, né, que faz a musculação em si, mas temos, né, no seu caso, lá no Juninho, tem várias opções hoje, então a gente não, desculpa mesmo muitas vezes, né? A gente sabe que é corrida a vida de todo mundo, mas hoje a gente não pode reclamar que não tenha a opção aqui, né? Aqui, por incrível que pareça, tem muita opção, por ser uma cidade pequena. Então, eu pude conhecer o trabalho, acredito que de todos eles. Então, ali no Juninho, eu dei aula um tempo ali com eles, mais de um ano, para criança. Eu procuro acompanhar a professora Ellen, a academia lá no Kimura, eu trabalhei bastante tempo lá também. Então, assim, não é falta de opção, não é falta de profissional, não é falta de incentivo também, porque a maioria deles ali, eles trabalham muito bem. Sim. Mas é do pessoal mesmo. A pessoa já estava falando, a pessoa precisa querer, a pessoa precisa querer. Então, assim, algumas pessoas, elas fazem uma modalidade, elas não gostam, elas fazem outra, elas não gostam. Mas o problema não está na modalidade, que ela não se identifica. O problema é que ela não se identifica em nada, porque ela não quer nada. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa ela procura fazer uma atividade que, nossa, ela vai se apaixonar por aquela atividade. E não é isso que acontece. Porque o início é sempre muito difícil. É difícil você ter que mudar sua rotina para participar de uma aula. É difícil você ir lá na aula e fazer uma coisa que você nunca fez. E aí, às vezes, você não consegue fazer e você tem vergonha. Ou você tem muita dor, você cansa, você passa mal. Você não quer mais voltar. Você troca de modalidade e vai ter que passar pelo mesmo processo o tempo todo. Então, às vezes a pessoa nunca vai gostar de nada.
até ela fazer de verdade, até ela aprender que ela precisa fazer. Tem uma fase de adaptação. A fase de adaptação ela é muito difícil. Para a maioria das pessoas que são sedentárias, então ela precisa passar por esse processo. Então o problema não está na atividade, o problema está na adaptação da pessoa. Tem realmente atividade que não é pra gente, então dança não é pra mim. Não é tão forte, né? Não é, eu não sei dar aula de dança, talvez um dia eu precise, não sei, mas não é uma coisa minha. Mas não é por isso que eu não tive que aprender. Então eu tive que aprender, tive que passar pelo processo, eu tive que fazer aulas. Então não é simplesmente, eu não gostei, não consigo, não vou fazer. Eu tive todo um processo. Eu aprendi a gostar, eu gosto de dançar, mas eu não tenho a mínima aptidão para dar aula de dança. Não é teu perfil, né? Não é o meu perfil. Eu consigo desenvolver uma aula de karatê com muito mais facilidade, com muito mais rapidez. Então, agora, se eu tiver que desenvolver uma atividade tipo dança, eu até faria. Sim. Mas não é aquela facilidade toda. Então, é questão da modalidade, ela é de adaptação para todo mundo. Tem um processo difícil, mas você tem que aprender que nem tudo é bom também. As pessoas precisam aprender que não é... As coisas não são boas o tempo todo. Sim. Ela vai ficar boa com o tempo. Então, assim, ao contrário de tudo, a atividade física, ela só vai ser prazerosa em si com o tempo. Não é no início. Então, às vezes as pessoas elas fazem outras atividades que dão aquele prazer momentâneo e é mais fácil, mas a atividade física não é assim, ela é o contrário. Então ela vai cansar, ela vai doer, ela vai irritar, porque tem gente que fica irritada quando não consegue fazer um exercício ou outro. ela frustra bastante, mas depois com o processo, com a insistência, isso muda. E a pessoa percebe que não era tão difícil, que não era tão cansativo. E aí ela começa a frequentar porque ela gosta. Porque ela viu diferença nela mesma, ela viu que as coisas mudaram. Então, é um processo que as pessoas precisam passar. É isso aí. Gente, tá muito boa a conversa, teríamos assunto para mais, né? Porque a Gabriela parece quietinha, mas quando ela começa a falar, e fala muito bem, né, com propriedade, como que está falando, eu acredito que foi uma aula aqui, gratuita, né, gente? Porque vai ficar fácil acesso para todo mundo, né, que tem acesso à internet, o pessoal que está assistindo ao vivo na rádio. E antes de finalizar, de você, né, dar seu grande final, a gente queria te agradecer mesmo pela confiança em ter acreditado em nós e vindo aqui expor, né, falar um pouco. Acredito que vai ganhar muitos alunos e alunas aí. Espero que sim. Vai estar cheia segunda-feira, né, Glaucia? Alguns alunos podem retornar, não sei. Eu vou mandar alguns recadinhos. E para agradecer, a gente sempre entrega uma lembrancinha, Obrigada. né, para os nossos convidados. Não esqueçam do AçãoCast. É muito bom a gente ouvir, a gente aprende muito aqui também. A gente aprende mais que uma coisa, viu, com gente? certeza. E fica a lição, né, gente, de procure, né? Procure ser uma pessoa melhor para você mesma, para depois você ajudar os outros ou pensar nos outros. Porque se você não está bem, como que você vai poder ajudar alguém? Né? É aquela questão do avião que eles falam, se máscaras de oxigênio caírem sobre você, primeiro você tem que colocar em você, não no outro. Porque como que você vai colocar no outro se você não está conseguindo respirar? É meio que isso. Mas, Gabi, deixa um recadinho aí pro pessoal do que você quiser, né? De atividade física, da vida saudável, ali da moving, do karatê, no geral aí, pra quem tá ouvindo a gente. Então, no geral, o que eu gostaria de dizer para as pessoas é que elas precisam ser pacientes. Elas precisam de paciência, de persistência. Então, vai ser difícil sempre, tudo que você for fazer. Mas não é porque é difícil que você não pode conseguir. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam fazer é priorizar a vida delas, a saúde delas, o descanso delas, o treinamento delas. E as outras coisas em volta, elas se ajustam. Entendeu? Então, eu gostaria de convidar todo mundo para participar das aulas, conhecer, se quiser conversar um pouquinho mais,
só dá uma passadinha lá. Eu tô lá todos os dias. Fala o endereço. Então, ali na Rua Paraíba, no antigo depósito da Pereira. Então, facinho de achar, próxima Praça da República. Ou se quiser conversar também, eu tô ali no Que Muda todos os dias de manhã. É só passar, trocar uma ideia, mandar uma mensagem no meu celular. A gente conversa, eu explico como funciona, tantas aulas de karatê, quanto treinamento funcional, o alongamento, o jump, ou seja lá qual modalidade a pessoa tem interesse. Então, é só procurar, que a gente procura oferecer a melhor experiência, vamos dizer assim, em todas as modalidades. E queria agradecer a vocês pelo convite, fiquei muito feliz. Então, quando vocês quiserem conversar novamente, é só chamar. Gabi, eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Se eu tivesse seu lugar, eu responderia karatê, né? Somos duas pessoas diferentes. Qual foi a ação que mais te moveu até hoje? Foi o karatê. Sabia! Mas foi porque é uma coisa que eu fiz a minha vida inteira. Sim. Então é isso, pessoal. Agradecemos a todos. Eu peço a vocês que estão aí, compartilhem a live, porque foi uma aula para mim, aprendi muito, sinceramente. Parabéns, Gabi. Obrigada. E tem muitas pessoas que precisam aprender, porque acham que o exercício é uma coisa que atrapalha, que é isso, é aquilo, e não é. Às vezes, quando você escuta a pessoa que entende do ramo, você vê com outro olhar, entende? Então, pessoal, compartilhem a live, segue a nossa página lá no Instagram, AçãoCast. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube, AçãoCast também. Todas as lives estão salvas lá. Até semana que vem. Um beijão no coração de cada um. E tamo junto, galera. Valeu!